Estamos começando mais um programa Evidências e o nosso dia hoje começou bem agitado. Nós viemos bem cedinho aqui para a Casa Fiat de Cultura em Belo Horizonte, onde nós estamos tendo a exposição Roma, a vida e os imperadores. Nesta série especial que nós já começamos no programa anterior, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a cultura do grande Império Romano. E eu estou aqui com a estátua de Calígula, um dos mais famosos e controversos imperadores daquela época. Mas há muito mais para dizer para você, aqui no nosso programa Evidências, que está só começando. Tempo, o devorador de tudo. Esta coleção dos artefatos romanos realmente é fantástica. É como se a gente pudesse voltar um pouquinho através dos tempos e ter uma noção como era a vida diária daquelas pessoas que viveram governadas pelos grandes imperadores do Império Romano. Eu tenho aqui, por exemplo, dois altares muito antigos. Eles são da chamada Era Augusta, que vai mais ou menos de 27 a.C. até 14 d.C., quando morre Augusto César e vem então Tibério, o novo imperador romano. Imagina quantos anos de história nesses mármores. Agora, um erro que devemos não cometer e que devemos cuidar para não cometer é o erro chamado anacronismo. Mas o que significa essa palavra? Anacronismo é quando você pega uma realidade de hoje e tenta artificialmente transportar esta realidade para o passado e interpretar o passado a partir desta realidade. Quer então um exemplo de anacronismo? Preste atenção nesse altar aqui da época de Augusto. Quando você vê essa pomba aqui em cima, o que aparenta ser uma pomba, o que você lembra? Alguns devem ter pensado na paz, a pomba da paz. Outros, quem sabe, na pomba do Espírito Santo. Os dois grupos estariam errados. Não se trata nem da pomba da paz, nem da pomba do Espírito Santo e nem de uma pomba. Na verdade, é uma águia. Ela está mutilada, evidentemente, por ação do tempo. A águia era o símbolo máximo do grande Império Romano e seu poder. Mas interessante que algumas pessoas que visitaram a exposição chegaram a pensar que era um símbolo cristão do Espírito Santo. E mesmo no passado, alguns historiadores, confundindo isso aqui como se fosse um altar bizantino, da época em que o cristianismo dominava Roma, pensavam que se tratava de um culto cristão. Mas não era nada disso. Era um culto da época de Augusto. Mas tem mais algumas coisas nesse altar que me chamam a atenção. Em primeiro lugar, você vê que apesar do tempo, da ação do tempo, ele está muito bem decorado ainda. E ele tem vários elementos. Aqui, por exemplo, nós temos um carneiro. E por que Augusto colocava o símbolo do carneiro? Ora, para identificar os sacrifícios que ele, como imperador, fazia. O imperador tinha que, acima de tudo, se mostrar uma pessoa altamente religiosa para ganhar a confiança dos seus súditos. Além do carneiro, que representava os imensos sacrifícios, nós temos também o símbolo da história de Roma. Exatamente, uma loba alimentando duas crianças, dois gêmeos. Você deve saber, a lenda conta que a cidade de Roma surgiu quando dois irmãos gêmeos, chamados Rômulo e Remo, foram julgados no rio por um tio malvado. Mas uma loba sagrada, enviada por uma divindade, cuidou das crianças, as protegeu numa caverna e os dois irmãos cresceram, Rômulo e Remo. E do nome de um deles veio a grande cidade de Roma. É lógico que isto é uma lenda. Embora alguns arqueólogos até presumam que tenha realmente existido alguma verdade nisto, que depois foi mitologizada, o fato é que Roma foi fundada possivelmente pelos etruscos por volta do 8º século a.C. Mas, além da loba, representando a versão mitológica da fundação da cidade de Roma, e além dos carneiros que eram sacrificados, você tem também as esfinges, que são esses animais que hoje não podemos mais ver. A cabeça foi cortada, mas você tem aqui as asas e o corpo de um leão. As esfinges eram também as divindades da sabedoria e da charada.
Os gregos contavam, por exemplo, na sua mitologia, a história de Édipo, o grande Édipo. E ele havia, certa vez, conseguido uma grande vitória porque vencera o desafio de uma esfinge. Essa esfinge ficava no local e acabava ameaçando a todas as pessoas da cidade. Então o Édipo enfrentou a esfinge. A esfinge tinha a seguinte norma: ela chegava nas pessoas e dizia: decifra-me ou devoro-te. Como a maioria das pessoas não conseguiam decifrar as suas charadas, ela devorava as pessoas. Mas o poderoso Édipo conseguiu vencer a esfinge. Sabe qual foi a charada que ela fez para ele? Só para sua curiosidade, a esfinge perguntou assim para Édipo, segundo a mitologia dos gregos: qual é o animal que de manhã anda de 4, ao meio-dia anda de 2 e ao entardecer anda de 3? Édipo pensou um pouco e respondeu: eu sei, é o homem, porque na manhã da sua vida ele é um bebê engatinhando, anda de 4. Ao meio-dia da sua vida ele é um adulto, anda de 2, em 2 pernas. E ao entardecer da sua vida, já velho, com uma bengala, é como se ele andasse de 3. A esfinge, então, desesperada, se suicidou. Édipo, então, corta sua cabeça, leva até a cidade de Tebas e se torna o grande rei daquela cidade. Mas, como toda a tragédia grega, Édipo acabou casando-se com a rainha da cidade, que na verdade era Jocasta, a sua mãe. Uma das muitas tragédias gregas que certamente ainda faziam parte da cultura dos romanos, que gostavam daquelas histórias. É lógico que agora eles latinizavam essas histórias, contavam com novos matizes, com novas roupagens, mas o emblema e a propaganda do entretenimento, da cultura, da política, da religião, estavam todos aqui. E como muitas vezes o erro é uma distorção da verdade, curioso que eles faziam um sacrifício de carneiro, porque a Bíblia também coloca que o cordeiro era um símbolo do sacrifício para o Deus da Bíblia. Muito curioso, não é mesmo? Mas vamos continuar porque há outras peças muito interessantes para conhecermos aqui nesta exposição. Augusto, de fato, foi um administrador de Roma como nenhum outro. Ele organizou as cidades, incentivou a cultura, as obras, por exemplo, a Eneida de Virgílio era incentivada por ele que fosse conhecida de toda a população. E ele também valorizava muito as origens mitológicas da cidade, aquela velha história de Rômulo e Remo. Augusto também construiu grandes pontes, grandes estradas, urbanizou não apenas a capital, mas também várias cidades que compunham um vasto império romano. Não é por menos que uma das frases atribuídas a ele, que os historiadores presumem que ele falava com grande orgulho, era a seguinte: eu recebi uma Roma de tijolos e entreguei uma Roma de mármore. Fantástico, não é mesmo? Aqui atrás de mim eu tenho uma peça raríssima que faz parte desse projeto de construções, ou talvez até mega construções da Roma da época de Augusto. É uma groma, uma espécie de agrimensor, um medidor de terrenos. Naquela época, Roma já era dividida em bairros, as pessoas tinham a propriedade privada, você tinha lotes, tinha quadras, tinha ruas, o espaço público, a via pública, a via da família, e eles já usavam as peças para, de uma maneira muito matemática e precisa, dividir os quarteirões, as quadras, para cada pessoa ter o seu espaço ali. A raridade dessa peça é que foi o único instrumento desse gênero encontrado pelos arqueólogos e que também faz parte aqui da nossa exposição. A propaganda urbanística de Augusto era tão grande que ela fazia parte até da mobília, do acervo das pessoas na casa comum. Aqui, por exemplo, eu tenho um braseiro daqueles tempos. O que seria um braseiro? Bom, você sabe que em Roma, estou falando da Europa, na época do inverno faz muito frio, temperaturas baixíssimas. E as pessoas também tinham os seus modos de compensar um pouquinho o frio, melhorando a climatização da casa. Evidentemente que os ricos tinham mais recursos que os pobres. E alguma família rica tinha esse braseiro aqui para aquecer as pessoas que estavam em casa. Era uma engenhoca muito bem bolada para aqueles tempos. Ela tinha aqui um espaço onde as pessoas armazenavam água. E como era um braseiro feito de bronze, o fogo esquentava essa água e esta pequena torneira que estava aqui permitia às pessoas tirar um pouco de água quente. Quem sabe para poder colocar numa toalha e com esta cobrir pés e mãos, que são as partes do corpo que ficam mais frias, que sofrem mais na época do inverno.
Agora, o mais curioso é a relação entre este aquecedor, este braseiro, e a propaganda política de Augusto. Você percebe que ele tem nada mais, nada menos que o formato das muralhas da cidade de Roma. Já que falamos tanto do processo urbanístico de Augusto, a sua forma de construir e edificar pontes, estradas e tudo mais, que tal uma cena das construções daqueles tempos? Aqui você tem nesse relevo datado do 1º século a.C., uma típica cena das construções de Roma. Perceba os trabalhadores elevando pedras, colocando tijolos, assentando os pisos, mas o que mais chama atenção nesse relevo é esta figura sentada numa cadeira. Ele é um típico magistrado romano, dando ordens para que tudo saia conforme a ordem e o desejo do imperador. Quando a gente vê uma exposição assim, repleta de estátuas de mármore romanos, temos uma impressão errônea de que todas elas sempre foram assim, brancas, sem nenhuma cor. Mas não é verdade. Essas estátuas no passado eram pintadas, eram muito bem ornamentadas. Mas essa tinta, é claro, com o tempo foi se perdendo, e a camada do mármore acabou ficando para a posteridade, dando essa impressão. Mas essa estátua aqui revela ainda um pouco da tinta original no cabelo. Isso é uma raridade. Você nota que o cabelo dela era de um tom avermelhado, indicando realmente como a estátua seria naquele começo, quando ela tinha as suas cores vivas. Os olhos também, evidentemente, teriam algum tipo de pérola ou joia, alguma coisa assim, que indicavam também bem claro ali a íris do olho. Deveria ser fenomenal ver uma estátua como originalmente ela seria pintada. E por falar em estátua, essa que está atrás de mim, que eu acabei de mostrar para vocês, que tem essa peculiaridade de ainda manter nos cabelos a cor, a tinta original, esta estátua retrata Lívia. Esta foi uma das mulheres mais famosas de toda a história de Roma. Lívia era a mãe de Júlia, que também se destacou muito, e ambas tinham seu rosto fixado em muitas moedas romanas. Lívia era a esposa de Augusto, uma mulher de pulso firme, que também fez parte ativa da construção do vasto e grande Império Romano. Eu estou aqui do lado de duas estátuas, na verdade só sobraram as cabeças dessas estátuas, que são referência a dois imperadores romanos que têm relação direta com as origens do cristianismo. Deixe-me falar do mais recente deles, Nero. Você certamente ouviu falar de Nero. Esta estátua de Nero é muito rara, porque depois de Constantino, como Nero ficou retratado como sendo o maior tirano, o maior perseguidor do cristianismo, aquele que você sabe ordenou as mortes do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro, dificilmente estátuas de Nero sobreviveram à posteridade. Muitas foram destruídas pelos cristãos do período bizantino, depois da suposta conversão de Constantino, em que ele se tornou imperador cristão de Roma. Mas esta é uma história para outro programa. O fato é que Nero realmente foi um imperador que não temos muitas boas recordações ou imagens dele do passado. Chegam a dizer que numa das suas atrocidades, ele chegou a abrir a barriga de sua própria mãe, Agripina, apenas para ver de onde ele havia saído. A palavra César, em latim, significa cortar. E alguns dizem que talvez a partir deste ato dele, a palavra César, cortar, significou também cortar a barriga da mãe. Daí, até hoje, falar de cesariana, para tirar um bebê que está na barriga de uma mulher. Bem, esta é uma outra história. O fato é que Nero aqui aparece com traços bem joviais, o cabelo na testa imita os tiranos do Oriente do Mediterrâneo. Ele está como um exemplo de um déspota da antiguidade e as características de alguém que queria realmente se parecer com um deus. A segunda estátua, que tem o nariz quebrado, já é do grande imperador Tibério. Tibério foi o sucessor de Augusto no trono. Jesus, quando foi crucificado à morte, segundo o Evangelho, estava sendo crucificado sob o reinado de Tibério César. Este homem que está aqui retratado teve a oportunidade de viver nos tempos em que Cristo fazia os seus sermões, ensinamentos e curas ali na antiga Palestina. Será que Tibério ouviu falar de Jesus?
Será que o relato de Pilatos acerca da crucifixão de Cristo e os laudos do julgamento chegaram até Tibério? Alguns depoimentos da antiguidade patrística indicam que sim, embora nenhum desses documentos sobreviveu até hoje. Portanto, fica um mistério se Tibério realmente ouviu ou não falar do Salvador. Mas uma coisa é fato, o mundo hoje conhece a pessoa de Jesus Cristo, que na época de Roma era apenas um camponês da Galileia, mas hoje, para bilhões de pessoas, é o Salvador do mundo inteiro. A vida é como uma peça de teatro. Não é a duração, mas a excelência da atuação que importa. Estas máscaras teatrais aqui nos dão uma boa ideia da noção romana de tragédia e humor durante as exibições no anfiteatro romano. Esta aqui, por exemplo, é uma ideia de tragédia. E o que diferenciava uma da outra? O formato da boca. Esta que está à minha esquerda aqui tem a boca um pouco mais para cima, como se fosse um palhaço. E ela tem barba, o que indica que era a imagem de um escravo. Um escravo cuja imagem, cuja fisionomia servia de motivo de humor e gargalhada pela população de Roma. O interessante dessa exposição é que, na verdade, o que foi conservado para a posteridade foram as peças que pertenciam aos ricos. As razões são claras. Em primeiro lugar, essas peças eram feitas com melhor material, foram mais bem conservadas e eram mais ricas. Infelizmente, não temos o lado mais pobre da história. Alguém chega até a ironizar dizendo que, infelizmente, a arqueologia escava muito a história na versão dos vencedores. Porque os pobres, evidentemente, não tinham condição de fazer um busto de mármore para si mesmo e guardar em casa. Por isso, a sua memória não foi preservada. Mas, mesmo em relação à preservação da memória da classe rica, nos reserva algo a se pensar. Aqui eu tenho, por exemplo, o busto de um patrício, de um cidadão romano. Um homem que viveu nos tempos de César Augusto, que provavelmente conheceu muitas das pessoas, histórias e personagens que nós só ouvimos falar ou lemos em livros. Anônimo, não sabemos a quem pertenceu. Imagine que foi alguém algum dia que teve escravos, dinheiro, posses, comandou muitas pessoas e hoje não existe mais. É apenas um busto numa exposição de um museu. Será que isto não nos levaria a pensar um pouquinho como é efêmera a glória que o mundo nos oferece? É importante ter posses, ter sucesso na vida, não há nenhum pecado em se buscar o reconhecimento ou se buscar a vitória na profissão, no mundo dos negócios. Mas se a nossa vida se resumir a isto, somos os mais desgraçados de todos os homens. Será que a nossa vida não se resume apenas a um busto de mármore frio que as pessoas no futuro vão ver sem ao menos reconhecer o nosso nome? Uma vez certa pessoa escreveu de um homem que era tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Entendeu o trocadilho? Roma tinha muitos desses homens que talvez eram tão ricos e ao mesmo tempo tão pobres que só tinham dinheiro. Realmente, os seus bustos, os seus mármores ficaram para a posteridade, mas a sua memória jaz no esquecimento. Por isso é bom aprendermos que esta vida não pode ser a única espécie de existência. Devemos nos planejar para uma vida superior, uma vida ao lado de Deus. Mas, saindo desta digressão filosófica e continuando a caminhar por Roma e pela vida diária dos cidadãos romanos, eu tenho aqui uma outra estátua muito interessante. Ela se chama uma erma. Por que tem esse nome? A erma é sempre a comparação entre dois grandes vultos do passado. Aliás, os romanos gostavam de fazer isso. Por exemplo, existe uma famosa obra romana escrita por Plutarco chamada A Vida Paralela, ou Vidas Paralelas. Numa dessas obras, ele compara a vida de Júlio César à vida de Alexandre Magno. E na erma, que era uma maneira de falar de vidas paralelas em forma de arte, de estátua, nós temos aqui dois rostos, um apontando para lá e outro para cá. Um homem famoso, velho, de barba, que não sabemos ao certo quem seria, talvez poderia ser Virgílio. E o outro, sem barba, seria mais novo, representando possivelmente Menandro ou Menander. Dois poetas, dois escritores romanos muito famosos. Como eu falei, não temos absoluta certeza da identificação do primeiro. É possível que seja Virgílio,
O outro é mais seguro, que seria Menandro. Dois escritores cujos livros e histórias eram conhecidos da população daquela época. Um está realmente com o rosto atrás do outro, representando que um era o passado, o outro o presente e o futuro. Aliás, essas estátuas representavam muito e lembravam também o deus Janus. O deus Janus, na cultura romana, é uma imagem que tem dois rostos, um olhando para frente, outro olhando para trás, um olhando para o futuro, outro olhando para o passado. E apenas para aguçar a sua curiosidade, foi graças ao deus Janus que criaram o primeiro mês do ano chamado janeiro, porque é o mês que realmente está no limiar da passagem do ano, olhando para frente e ao mesmo tempo para trás. Um passado que, a despeito das derrotas e provações, também teve as suas vitórias, e um futuro que espelha a esperança, especialmente daqueles que são firmados no grande dono, no grande imperador, não de Roma, mas de todo o universo. Continuando a história, nós temos aqui também o busto de um dos principais juristas, um dos principais legisladores que a história conheceu. Não apenas a história de Roma, mas toda a história do juízo, do direito, da lei. Estou falando de Cícero, um brilhante governador da época de Júlio César. Cícero era tão capacitado em sua maneira de discursar que, se alguém fosse defendido por Cícero num tribunal, estava seguro de que a sua vitória era quase certeira. Aliás, foi graças a Cícero que os romanos ficaram livres da grande e terrível condenação por crucifixão. Na história, por volta do ano 60 a.C., ou 63 a.C., havia um cidadão romano chamado Rabírius que estava sendo condenado à morte de cruz. Cícero, de uma maneira muito inflamada, tomou as vezes de advogado daquele homem e chegou a pronunciar assim num discurso: a cruz é algo tão terrível. Na época, crux chegava a ser um xingamento, uma maldição, que ele disse: cruz, ou crux em latim, é uma palavra que não deveria nem ser pronunciada perto dos ouvidos de um cidadão romano. Rabírius foi libertado graças a esta intervenção judicial, a esta defesa de Cícero. E o caso gerou uma jurisprudência. Cidadãos romanos não poderiam mais ser condenados à pena por crucifixão. Por isso que o apóstolo Paulo, sendo um cidadão romano, não foi crucificado. Por isso que ele apelou para César. E Jesus, que não tinha esse privilégio, acabou morrendo na cruz, que, segundo os romanos, era a mais terrível, a mais maldita forma de execução. Só para você ter uma noção, os romanos odiavam o suicídio. Eles tinham uma restrição muito grande a alguém que suicidava. Se uma pessoa se suicidava no Império Romano, ele não só desgraçava a sua vida e a sua memória, como também a vida social de toda a sua família. Pois não é que um escritor romano chegou a dizer, Juvenal, que era um satírico, ele chegou a escrever que ele preferia o suicídio à morte de cruz. Isso só para você ter uma ideia do que representou a humilhação de Cristo sendo morto num instrumento de tortura, a crucifixão. Mas vamos continuar o nosso passeio e conhecendo um pouco mais sobre a vida diária nos tempos do Império Romano. Dinheiro não tem cheiro. Apesar de toda a glória e competência administrativa do governo de Augusto César, não se pode falar da historiografia do Império Romano sem mencionar este cavaleiro aqui, Júlio César. Ele não foi imperador propriamente dito, não foi. Foi Augusto, o seu filho adotivo, que veio depois dele, que inaugurou a dinastia dos imperadores de Roma e assumiu o nome de Césares em homenagem a Júlio César. Ele morreu assassinado, aliás, fruto inclusive de uma traição. Muitas frases são conhecidas e atribuídas a ele. Esta imensa estátua que temos aqui, em sua homenagem, no passado teria originalmente em torno de 5 metros de altura. Hoje só sobrou a cabeça. Um homem sábio, um homem de conquistas, mas também de derrotas. E já que eu falei famoso por suas frases, que tal conhecermos algumas das muitas frases que são atribuídas a Júlio César? Que tal começarmos pela frase que ele possivelmente teria dito no dia em que foi morto, ali pelos senadores? Ele havia olhado para um dos seus assassinos, que era nada mais nada menos que alguém que ele havia criado, chamado Brutus, e falou: até tu, Brutus,
e depois disto foi morto. Também é atribuída a ele um incidente curioso que certa vez, quando ele voltara de uma conquista na Britânia, vários estavam gloriosamente clamando como Deus, como Deus, como Deus. E ele pediu a um escravo para ficar atrás segurando sua capa, lembrando-lhe durante todo o tempo da procissão: você não é um Deus, você não é um Deus, você não é um Deus. Curioso, Júlio César. Um mês do nosso calendário, o mês de julho, foi em sua homenagem. E outras de suas frases são aquelas famosas Alea iacta est, a sorte está lançada, quando ele disse num momento em que queria convencer os seus soldados a batalharem do lado dele. Também o famoso cumprimento de Roma, Ave César, foi sempre em sua homenagem. Outra frase dele, Vini, vindi, vinci. Cheguei, vi e venci. Ou vim, vi e venci. Todas essas frases podem ser traduzidas hoje como lemas de pessoas que querem ter vitória na vida. Mas espero que seja uma vitória melhor do que a de Júlio César. Construiu um império, mas nunca se tornou oficialmente um imperador. Teve uma vida gloriosa de conquistas, mas terminou morto. Espiritualmente, será que a vida dele terminou ali naquele assassinato? A vida deste mundo é efêmera. Devemos almejar algo melhor. Uma vida um pouco melhor e para além da vida dos grandes Césares. Você está gostando desse passeio, das histórias que estamos contando? Então não perca o nosso próximo programa Evidências. Vamos continuar conhecendo como era a vida diária do grande Império Romano, como viveram os cidadãos comuns, como viveram os patrícios, como viveram aquelas famílias que estiveram em Roma há 2000 anos atrás. Portanto, não perca o nosso próximo encontro aqui na TV Novo Tempo.